E eu te convido agora a conhecer o Museu do Supremo Tribunal Federal, um espaço totalmente dedicado à história da justiça brasileira. São processos, móveis antigos, fotografias que mantêm intactos a memória dos casos mais importantes que já passaram pela corte. Vão desde o primeiro pedido de divórcio, a primeira comprovação de paternidade, até manuscritos originais das Constituições Federais. A reportagem especial é de Lana Canepa e Lázaro Filho. Veja só. Todos os processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal são arquivados. É tanto papel que, se fossem colocados um ao lado do outro, somariam mais de 4 quilômetros de extensão. Os mais antigos são preservados nessas caixas, resistentes à ação do tempo. Datam ainda do período colonial. Em 1796, as súplicas envolviam principalmente pedidos de alforria de escravos. É desse período também o mais antigo pedido de divórcio registrado pela Suprema Corte. Foi em 1815, quando o STF ainda se chamava Casa da Suplicação. O primeiro nome, que vamos dizer assim, que o Supremo recebeu foi Casa da Suplicação. Em 1808 foi criada a Casa da Suplicação e depois passou a ser Supremo Tribunal de Justiça e com a República Supremo Tribunal Federal. Então nós temos esses 3 fundos no nosso acervo. Ainda na Casa da Explicação, nós temos um processo que era de uma moça, uma senhora que pediu o divórcio por questões de maus tratos, que era o único motivo que poderia ser concedido divórcio era se ficasse comprovado esse maus tratos que a pessoa sofria. Então ela pediu o divórcio e foi concedido, nessa época. Também entre os arquivos históricos, um processo aberto por Clemente Grosso, um jovem que, por meio de uma técnica de reconhecimento facial, tentou comprovar que era filho de um médico bem-sucedido do interior de São Paulo, Clemente Toffoli. Como o teste de DNA ainda não existia, ele apresentou uma série de fotos para mostrar a semelhança de traços que tinha com Toffoli. O processo foi arquivado, mas anos depois, a paternidade foi realmente provada. Por mês, cerca de 150 pessoas consultam o arquivo do Supremo Tribunal Federal. Nesses últimos meses, o tema mais pesquisado por estudantes, advogados, historiadores e até pelo gabinete dos ministros foi o impeachment. Mas os processos históricos mais famosos são mesmo os de Rui Barbosa, que foi jurista, um dos organizadores da Proclamação da República, deputado, senador e ministro de Estado. Outro campeão de consultas é o processo de Olga Benário, a revolucionária alemã que se casou com Luiz Carlos Prestes. O processo tentou evitar a expulsão da jovem judia do Brasil para a Alemanha nazista em 1936. O advogado Heitor Lima argumentou em habeas corpus que a jovem estava grávida e os direitos do filho brasileiro deveriam ser preservados. Além disso, justificou que um crime cometido aqui não poderia ser julgado no exterior, mas não adiantou. Como conta a história que ficou famosa, Olga foi extraditada, enfrentou a tortura e a separação da filha. O Museu do Supremo Tribunal Federal é o guardião de toda a história da Corte e de cada um dos ministros que já ocupou essas cadeiras. No painel que ilustra a sala de visitação, é possível ver como era o mobiliário da última composição, ainda antes da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Hoje, a cena ainda está preservada no Centro Cultural de Justiça Federal Carioca. Na foto ao lado, é possível comparar a imagem antiga com o plenário dos dias de hoje. Quem visita o museu também pode conhecer de perto 2 séculos de história contados por cada uma das constituições já escritas no Brasil. Quase todas originais, desde 1824, estão aqui na Suprema Corte. E os termos de posse de todos os ministros que já foram membros do STF, escritos e assinados, também estão preservados. Até hoje, os que assumem o cargo mantêm a tradição de oficializar a posse em texto manuscrito em um livro como esses. Os arquivos históricos estão todos digitalizados, para evitar que o toque das mãos de quem estuda os documentos possa acelerar o envelhecimento do papel. Também por isso, as luvas fazem parte da rotina dos servidores que lidam com os documentos mais antigos.
Aqui é uma luta constante a favor e contra o tempo. Primeiro, para preservar as marcas que contam histórias, como a madeira talhada no final do século XIX e que ainda parece nova. Mas quando ele, o tempo, decide tomar algo de volta, é implacável. Um exemplo é a foto da princesa Isabel, tirada também antes da chegada do século XX, provavelmente. Ela foi revelada em albumina, uma substância que deixa o material impossível de restaurar. Isso significa que, lentamente, em um prazo máximo de 50 anos, essa imagem deve desaparecer. Mas é muito raro que originais sejam perdidos pela ação do tempo. Para evitar que isso aconteça, a missão dos servidores é limpar diariamente cada um desses arquivos. E como a quantidade de processos é muito grande, quando eles terminam de higienizar as últimas prateleiras, já começam tudo de novo. O ambiente é climatizado com temperatura e umidade controladas e moderno sistema de combate a incêndios. Tudo para garantir que a memória do judiciário brasileiro continue sendo preservada por muitos e muitos séculos. É um trabalho, assim, apaixonante, né? Quando você começa a conhecer, você se apaixona, porque é muito bacana. Você vê você ter a história todinha ali, né? Você ser o guardião daquela história, né? Tá toda ali no papel para as futuras gerações. É muito bacana, é muito gratificante para mim, gosto demais.